Olá, sejam bem-vindos. O programa Palavras Consoladoras traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. O tema que abordaremos é sobre a fé, a fonte, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E recebemos nosso irmão Márcio Festugato para que possamos fazer uma reflexão sobre a fé. Seja bem-vindo, Márcio. Olá, caríssimo Vanderlei. É novamente uma grande alegria e privilégio estar participando contigo nessa roda de conversa das Palavras Consoladoras. Márcio, a primeira relação, a pergunta sobre esse tema é, afinal, como podemos explicar a fé e o que é a fé? Então, Vanderlei, segundo o dicionário de significados, fé significa confiança, crença, acreditar. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, mesmo que não haja nenhuma comprovação que seja uma verdade. Ter fé implica ter uma confiança completa, sem nenhuma dúvida sobre aquilo que se tem a fé. Nas nossas ações, é a certeza de que aquilo que queremos irá acontecer. Em algumas situações, como, por exemplo, problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança que algo pode melhorar. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos pela sua religião. Na nossa existência como criaturas divinas, originados de Deus, é a certeza que temos em Deus. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência, na sua onisciência e sua onipotência. A Bíblia Sagrada se refere a Deus como um ser onisciente, aquele que possui a total sabedoria e está ciente de tudo o que ocorre, e que ele é a própria fonte de todo conhecimento e de tudo que existe. E Deus também é onipotente, aquele que tem o poder ilimitado. E também é onipresente, aquele que está ao mesmo tempo em toda parte. Emmanuel nos diz que a fé é uma força que nasce com a própria alma. É uma certeza instintiva na sabedoria de Deus e que existe em todos os seres. A fé não se prescreve, nem se impõe. A fé a gente adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la. Não é a fé que vai nos procurar. Nós é que temos que ir-lhe ao encontro. E vamos encontrá-la se buscarmos com sinceridade e boa vontade. No livro Consolador perguntaram como se pode definir o que é ter fé. Emmanuel nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassou o campo da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão e do sentimento. Essa fé não desaparece em nenhuma circunstância da vida. Traduzindo essa certeza na existência de Deus e nas suas qualidades, ela exprime a confiança de quem sabe enfrentar todas as lutas e todos os problemas. Márcio, pode nos dar um exemplo dessa fé que demonstra certeza absoluta em alguém ou em alguma coisa e como podemos explicar? Então, no livro A Gênese, no item que Allan Kardec disserta sobre as curas de Jesus, tem o caso de uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia ginecológica, que sofreu muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguiu. Ouviu falar de Jesus e foi com a multidão atrás delas e lhe tocou as vestes enquanto ela dizia:
Se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, vou ficar curado. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou e ela sentiu que estava curada daquela enfermidade. Logo em seguida, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: Quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te aperta de todos os lados e tu perguntas: Quem te tocou? Mas Jesus lhes disse: Alguém me tocou, pois eu senti que saiu de mim um poder. Ele olhava em torno de si, procurando aquela pessoa que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e de pavor, veio se lançar aos pés e lhe contou toda a verdade. Disse-lhe então Jesus: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Isto está lá no Evangelho de Marcos. Para encontrar o bem e assimilar essa luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscar esse bem com perseverança e fervor. Assim nos ensina Emmanuel. Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder, saiu uma energia. Allan Kardec nos explica essas palavras como sendo o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Esse efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ele não magnetizou nem impôs as suas mãos na mulher. Jesus irradiava constantemente as suas energias de amor. Bastou essa sua irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e estava cercado por uma multidão de pessoas. A razão é bem simples. As energias amorosas curativas, atingindo o corpo físico, podem repará-lo. Isso pode acontecer pela vontade do curador ou então atraído pelo desejo ardente, pela confiança, pela fé do doente. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações. Noutras vezes, basta uma só. É esse o segundo caso que aconteceu com a mulher. Por isso que Jesus lhe disse: Tua fé te salvou. Compreende-se, então, que a verdadeira fé a que Jesus se referia é uma verdadeira força de atração, de modo que aquele que a possui absorve essas correntes fluídas, essas energias, capazes de produzir a tão desejada cura. É por isso que se compreende que, apresentando-se a um curador dois doentes com a mesma doença, pode um dos dois ser curado e o outro não. É assim que funciona o poder da fé, que está sempre associado ao merecimento. É preciso fazer para merecer. Por isso, Jesus nos ensinou que tudo o que pedirmos com fé na prece, podemos estar certo que receberemos. Só não disse quando. Até acontecer, precisamos fazer a nossa parte para merecer. A mulher hemorrágica não estava sofrendo há 12 anos? E, Márcio, qual a diferença? Porque se fala muito em fé cega e fé raciocinada. Poderia nos falar aí sobre essa diferença? Então, a fé cega impõe a crença e proíbe o questionamento. A fé cega é aceita sem verificação, tanto verdadeiro como falso. E a cada passo, a cada momento, ela se choca com a evidência e com a razão. Levada ao excesso, essa fé cega produz o fanatismo. Fundamentada no erro, a fé cega é caminho para a crença em coisas as mais absurdas. E quando o conhecimento vem nos esclarecer a razão, ela desmorona, ela não tem base. Já a fé raciocinada separa os absurdos daquilo que é natural. E somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso. Uma vez que a verdade é sempre a verdade. Ontem,
hoje e amanhã. Não existe meias verdades. Ou é verdade ou não é. A fé necessita de uma base. E essa base é a inteligência perfeita naquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, a fé raciocinada busca o entendimento e abre todas as portas ao questionamento. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, não deixa dúvida. A criatura, então, crê porque tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. Por isso que Allan Kardec se alienta que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Uma fé que nos permite entender quem somos, de onde viemos, por que estamos nesse mundo e para onde vamos depois da morte. É essa fé que nos faz compreender porque amar o próximo é praticar a verdadeira caridade como Jesus ensinou, que é a indulgência para com as faltas dos outros, a benevolência para com todos e o perdão de todas as ofensas. Nos faz, então, compreender por que fora da caridade não há salvação. Isto é, fora da caridade não há alívio das culpas e dos remorsos. A tão desejada paz de consciência que nós queremos. É para esse tipo de fé que o Espiritismo nos conduz. Diante dessa reflexão aqui a ser realizada pelo contexto colocado, nos comentários meus aqui, utilizando-nos conscientemente da fé, tornar-se-nos-emos possível suprir longas curvas em nosso caminho e isentar-nos-emos de sofrimentos inúmeros. Envolvemo-nos de alegria com os nossos irmãos e irmãs que nos prestigiam, colaborando com a divulgação das mensagens do Evangelho do Cristo. Distribuam a mensagem aos corações necessitados de esclarecimentos e consolo. Agradecemos a colaboração do Márcio. Então, é sempre uma alegria poder trazer consolo, esperança e fé para todas as nossas atitudes e desejos. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Nós agradecemos imensamente aos nossos amigos, irmãos, e foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.